Parabéns! Você fez uma excelente escolha ao comprar uma máquina de costura Singer. Com ela, você poderá fazer uma infinidade de coisas, como renovar seu guarda-roupa, dar um toque especial em sua casa, não apenas fazer uma simples costura, mas tudo que sua imaginação criar. É só querer. Este vídeo vai mostrar como utilizar os modelos Bela e Karina. Para demonstração, estaremos usando a Bela, mas a maioria das informações valem para os dois modelos. Você vai conhecer os componentes e acessórios da sua máquina e também as operações básicas, como fazer costura reta, zigue-zague, fazer casas, pregar botões e até fazer pontos decorativos. Conhecendo bem a sua máquina, você vai poder usar melhor seu talento e sua criatividade para fazer as peças mais variadas. Vamos ver agora os componentes básicos da sua máquina. Este é o visor da bobina. Através dele, você poderá ver a quantidade de linha que está na bobina. Deslizando o visor, tem-se acesso à caixa da bobina. Esta é a chapa da agulha. E este é o conjunto do pé calcador, formado pela haste, e pela sapatilha de uso geral, marcada com a letra B. Este é o corta-fio e o levantador do pé calcador, que deve ser movimentado dessa maneira. Aqui temos a agulha, que é fixada por este parafuso. Estes são os guia-fios, o tensor de linha, o seletor para escolher a largura do ponto, o estica-fio e o posicionador de agulha. O painel possui o diagrama de pontos, que são escolhidos através deste seletor rotativo. Na Bela, há ainda um botão para o ajuste do ponto flexível. Aqui fica o seletor para escolher o comprimento do ponto, que vai de 0 a 5. Esse é o botão de retrocesso para fazer o arremate. O tensor do enchedor de bobina. O pino para colocar a bobina. E o limitador de quantidade de linha para o enchimento da bobina. Este é o volante. E o isolador de agulha. Aqui fica o pino porta-retrós horizontal, o guia-fio traseiro e a alça para transporte. As máquinas Singer vêm com diversos acessórios, que são guardados no compartimento da base. São 3 bobinas, uma agulha dupla, uma cartela com 5 agulhas e uma sapatilha de uso especial para bordados marcada com a letra J. Você tem ainda uma sapatilha para fazer casas marcada com a letra L. Outra para pregar botões, letra H. E outra para zíper, letra E. Você também recebe uma sapatilha para pontos invisíveis, que serve para fazer bainhas. Este é o passador automático de linha. E este é o isolador dos dentes, para bordados e para pregar botões. Aqui temos o prendedor de carretel, o prendedor de retrós, o pino porta-retrós para uso em costura dupla e seu feltro. Para manter sua máquina Singer sempre nova, você deve usar a bisnaga de óleo Singer e o pincel para limpeza. E, finalmente, temos esta chave de fenda que serve para retirar a chapa de agulha, o parafuso do pé calcador e o da agulha. Agora que você já conhece todos os componentes e acessórios da sua Singer, vamos ligar a máquina e ver passo a passo as principais operações. Antes de ligar sua máquina na tomada, é importante verificar a voltagem. Ela está indicada na embalagem e também na máquina, neste quadro abaixo do botão Liga-Desliga. O próximo passo é a colocação do pedal. Conecte o plugue na máquina e só então ligue a outra ponta do fio na tomada. Ao acionar o botão Liga-Desliga,
A lâmpada embutida na máquina acende automaticamente e permanece acesa durante o tempo de uso. Antes de começar a costurar, você deve encher a bobina da máquina. Coloque o retrós no pino porta-retrós. Certifique-se de que a linha se desenrola por cima, assim. Fixe o retrós com o prendedor. Puxe a linha posicionando-a no rasgo inferior do guia-fio traseiro. Puxe agora para cima e depois para trás. Depois, passe a linha no rasgo superior da esquerda para a direita. Usando um dedo como apoio, passe a linha pelo tensor do enchedor da bobina, da frente para trás, cruzando a linha. Deslize o visor e retire a bobina da caixa. Corte a linha no sentido diagonal e passe no furo da bobina de dentro para fora. Certifique-se de que o pino do enchedor de bobina está deslocado para a esquerda. Então, coloque a bobina no eixo com a linha para cima e desloque para a direita. Aperte o isolador de agulha na região côncava. Segure a linha para cima para que possa dar as primeiras voltas e, com o pé, acione o pedal. Pare e corte a linha. Continue agora enchendo a bobina até a sua parada automática. Corte a linha que vem do tensor. Desloque a bobina novamente para a esquerda. Retire a bobina do pino. Agora, com a mão direita, segure a bobina. A linha deverá ficar do lado esquerdo. Mantendo esta posição, coloque-a na caixa. Agora, pressione a bobina com o dedo indicador. Passe a linha pela ranhura e deslize-a por dentro da mola, da direita para a esquerda, até que saia na outra extremidade. Deste modo, a bobina deverá girar no sentido anti-horário. Deixe um pedaço da linha solta com o visor semiaberto. Caso a bobina gire no sentido horário, retire a bobina, vire e a coloque novamente na caixa. A próxima etapa é passar a linha pelos guia-fios. Para começar, destrave o isolador de agulha. Puxe a linha do retrós e passe através do primeiro guia-fio. Apoiando a linha com o dedo, utilize a outra mão para passar a linha no segundo guia-fio, de baixo para cima. Levante o pé calcador. Seguindo as setas indicadoras, continue passando a linha em volta do tensor de maneira que fique entre os discos tensionadores, assim. Gire o volante em sua direção até que o estica-fio fique posicionado na parte mais alta. Agora, passe a linha pela ranhura do estica-fio da direita para a esquerda. Agora, faça o teste para saber se a linha está passada corretamente no tensor. Com o pé calcador levantado, puxe a linha. Esta deverá estar passando livremente. Depois, abaixe o pé calcador e puxe a linha novamente. Você deverá sentir uma leve tensão. Se isso não acontecer, é porque a linha não está passada corretamente. Retire a linha e repita o processo de passagem desde o início. Ainda com o pé calcador levantado, continue descendo. Passe a linha pelo terceiro guia-fio, fazendo a volta da esquerda para a direita. Passe agora a linha pelo quarto guia-fio, de trás para a frente. Abaixe o pé calcador. Com o pé calcador abaixado e a agulha levantada, corte a linha no sentido diagonal. Feito isso, você tem duas maneiras de passar a linha na agulha. Manualmente, sempre de frente para trás. Ou com o passador automático, procedendo da seguinte forma. Primeiro, encaixe o passador no eixo do parafuso da agulha. Faça com que o ganchinho de metal passe por dentro do furo da agulha. Encaixe a linha no ganchinho e puxe o passador para trás. Agora, é só puxar a linha da bobina assim. Com o pé calcador levantado, segure a linha da agulha com a mão esquerda
sem esticar muito. Com a mão direita, gire o volante em sua direção e dê uma volta até laçar a linha da bobina. Agora é só puxar as duas linhas para trás. Feche o visor da bobina. Para passar a linha na agulha dupla, faça o seguinte: coloque o segundo pino porta-retrós e o feltro na posição indicada. Coloque os dois retroses nos pinos porta-retroses. Passe as duas linhas juntas pelos guia-fios, como você já aprendeu. Quando chegar ao quarto guia-fio, passe por ele só a linha do pino porta-retrós horizontal. Em seguida, coloque as duas linhas, uma em cada agulha, sempre de frente para trás. Para substituir a agulha, o procedimento é simples. Abaixe o pé calcador, levante a agulha até o seu ponto mais alto, segure a agulha com a mão esquerda e desaperte o parafuso para retirá-la. Pegue a outra agulha desejada, observando que ela possui um lado achatado. Esse lado deve ficar para trás. Nessa posição, encaixe a agulha até o fim e aperte o parafuso para fixá-la. Para tecidos finos, use as agulhas de número 11. Para tecidos médios, as de número 14. E para grossos, as agulhas 16 ou 18. Consulte o manual para outras aplicações. Caso necessite trocar a sapatilha, veja como proceder. Levante o pé calcador. Pressione a sapatilha para cima até que ela se solte. Encaixe a nova sapatilha em posição centralizada e abaixe a haste até encaixar. Pressione o parafuso para baixo até ouvir um clique. Pronto! Agora é só levantar o pé calcador. Para a próxima operação, mantenha na máquina a sapatilha que veio montada, a de uso geral marcada com a letra B. Depois dessas etapas, você já está pronta para costurar. Vamos começar pela costura reta. Vamos escolher o comprimento do ponto, girando o seletor, que vai de 0 a 5. Para uma costura reta comum, sugerimos usar a posição 3. Não se esqueça de deixar a agulha posicionada no centro. Para colocar o tecido na máquina, o pé calcador deve estar levantado e as linhas da bobina e da agulha devem estar para trás. Coloque então o tecido sob a sapatilha, observando bem se ele está paralelo às ranhuras da chapa da agulha. Estas linhas servem como guias para facilitar a costura e fazer com que ela saia sempre reta. Abaixe o pé calcador. Agora, vamos começar a costurar. Para dar os primeiros pontos, puxe suavemente para trás as duas linhas. Agora, pressione levemente o pedal. Não se esqueça de fazer o arremate, no início e no final da costura. Para fazer o arremate no início, costure 1 centímetro e aperte o botão de retrocesso. Faça mais alguns pontos e solte em seguida. Agora, costure normalmente, sempre segurando o tecido paralelo à ranhura. No final, faça novamente o arremate. Levante o pé calcador, puxando o tecido para trás e corte as linhas no corta-fio. Pronto! Vamos agora ajustar a tensão da linha, que varia conforme a linha e o tecido. Faça um teste com a amostra de tecido e linha que você pretende usar. Um ponto perfeito, bem balanceado, terá um nó localizado entre as duas faces do tecido, sem laços aparentes e sem franzir o tecido. Muita tensão produzirá pontos muito apertados e franzirá o tecido. Para diminuir a tensão, gire o seletor para um número menor, sentido anti-horário. Pouca tensão produzirá pontos soltos em forma de laços na sua costura. Para aumentar a tensão, gire o seletor para um número maior,
no sentido horário. Desta forma, você garante uma costura perfeita. Agora, vamos fazer um franzido na sua costura. Selecione a largura do ponto na opção Costura Reta. Agora, gire o seletor de comprimento do ponto até o número 5. Sem fazer o arremate, faça a primeira costura reta. Levante a agulha e o pé calcador, gire o tecido da esquerda para a direita, abaixe o pé calcador e, sem cortar a linha, faça a segunda costura paralela. Levante o pé calcador, puxe a linha uns 10 centímetros. Corte o fio e retire o tecido. Agora, é só puxar os 2 fios inferiores ao mesmo tempo, assim. Além da costura reta, a sua Singer pode fazer vários outros pontos, que você escolhe através do painel e deste seletor rotativo. Para isso, proceda da seguinte forma. Primeiro, levante a agulha até a sua posição mais alta. Ajuste o seletor de largura do ponto na posição costura reta. Para selecionar os 3 pontinhos, por exemplo, gire o seletor de pontos até que a letra C apareça sobre a seta no painel. Para finalizar, escolha agora pelo seletor a largura do ponto desejada. Se a sua máquina é a Bela, você pode ainda executar uma série de pontos decorativos e flexíveis. Primeiro, substitua a sapatilha de uso geral pela especial para bordados, marcada com a letra J. Escolha também o ponto pelo painel, onde cada grupo de pontos está representado por uma letra. Os padrões da linha superior mostram pontos decorativos usados para fazer ornamentos em guardanapos, toalhas de mesa e outras peças. Os padrões da linha inferior indicam pontos flexíveis, usados principalmente para costurar malhas e outros tecidos elásticos. Um exemplo de ponto flexível é o tipo overlock, que une e arremata ao mesmo tempo. Vamos agora selecionar o ponto. Primeiro, levante a agulha até sua posição mais alta. Ajuste o seletor de largura do ponto na posição costura reta. Para selecionar o ponto decorativo por exemplo, gire o seletor de bordados até que a letra correspondente apareça debaixo da seta. Deste modo, você escolheu o ponto da linha superior. Escolha agora pelo seletor a largura do ponto desejada. Veja se o ponto escolhido é fechado ou aberto. Se for fechado, coloque o seletor de comprimento do ponto entre 0 e 1. Se for aberto, entre 1 e 2. Agora é só costurar. Para selecionar um ponto flexível, o procedimento é semelhante. Em vez de deixar o seletor de comprimento do ponto entre 0 e 2, posicione-o na marca. Deste modo, você selecionou o desenho da linha inferior. Experimente a costura. A Bela da Singer possui ainda o recurso do ajuste do ponto flexível. Com ele, você consegue um melhor efeito visual para a sua costura. Para separar os pontos, mova a alavanca de ajuste para a direita. Para juntar os pontos, mova a alavanca para a esquerda. Agora, você vai aprender como fazer o zigue-zague. Para começar, você deve selecionar o zigue-zague, lembrando que, com a agulha dupla, nunca se deve ultrapassar a marca indicada no painel. A sapatilha indicada para o zigue-zague é a de uso geral, marcada com a letra B. Agora, gire o volante para que a agulha fique na posição mais alta. Posicione o seletor de largura do ponto em costura reta, para que o seletor de bordados possa se mover livremente. Coloque o seletor de bordados na letra A. Por último, selecione a largura do zigue-zague desejada.
O próximo passo é escolher o comprimento do ponto. Sugerimos começar com a posição 2,5. Ajuste a tensão da linha conforme a linha e o tecido. Posicione a agulha no centro e faça o ponto. Para chulear o tecido, faça o seguinte: coloque o tecido na máquina com a borda coincidindo com a ranhura central da sapatilha. Agora é só costurar, sempre segurando o tecido para mantê-lo no lugar certo. Veja agora como fazer o ponto cheio, que é muito utilizado para fazer aplicações. Troque a sapatilha de uso geral pela sapatilha para bordados, marcada com a letra J. Selecione a largura desejada. Deixe o seletor de comprimento entre 0 e 1. Ajuste o tensor da linha de acordo com a linha e o tecido. Faça um teste. Se o ponto estiver muito fechado, aumente o comprimento. Se estiver muito aberto, diminua. Vamos agora aprender a fazer casas. Primeiro, coloque a sapatilha para fazer casas marcada com a letra L. Levante o pé calcador, gire o volante até que a agulha fique em sua posição mais alta. Agora, posicione o seletor de largura do ponto em costura reta. Posicione o seletor de bordados na letra A. O próximo passo é determinar o tamanho da casa usando o botão para fazer marcas com um lápis. Coloque o tecido na máquina, fazendo com que as marcas no tecido coincidam com as marcas da sapatilha. Abaixe o pé calcador. Agora, gire o seletor de comprimento do ponto para a direita até encontrar o desenho número 1 do caseado. E faça o lado direito da casa. Comece na primeira marca no tecido, costurando até a segunda marca. Tire a agulha do tecido, girando o volante. Agora, gire o seletor para o número 2 e faça a extremidade da casa. Sempre com a agulha fora, gire o seletor para o número 3, para fazer o outro lado da casa. E finalizando, faça a outra extremidade, girando o seletor para o número 4. A casa está pronta para ser aberta. Se a casa ficar irregular, é só corrigir pelo ajuste do caseador. Para abrir o ponto, gire para a esquerda e para fechar, gire para a direita. Para pregar botões, o processo é muito simples. Primeiro, levante o pé calcador. Soltando o parafuso com a chave de fenda, retire agora o conjunto do pé calcador. Coloque a sapatilha de pregar botões e aperte novamente o parafuso. Abra o visor da bobina e coloque o isolador dos dentes, encaixando-o nos furos da chapa de agulha. Feche o visor de modo que o isolador fique bem firme. Agora, gire o volante em sua direção e puxe a linha da bobina para fora, assim. Selecione a costura reta no seletor de largura de ponto. Coloque o seletor de bordados na posição A. Coloque o tecido e o botão no lugar e abaixe o pé calcador. O próximo passo é escolher a largura do ponto. Posicione o seletor da agulha no lado esquerdo e o seletor de largura em costura reta. Gire o volante para a agulha coincidir com o furo do lado esquerdo do botão. Faça-o com os pontos. Retire a agulha do furo do botão. Selecione agora a largura do ponto correta para que a agulha coincida com o furo do lado direito. Faça mais alguns pontos. Para fazer o arremate, coloque o seletor em costura reta. Dê alguns pontos novamente. Pronto! Para pregar o botão de 4 furos, o processo é o mesmo. Pregue primeiro 2 furos e depois os outros 2, sem esquecer de arrematar.
Para pregar um eclair, use a sapatilha para zíper, marcada com a letra E. Ajuste o seletor de largura do ponto para a costura reta. Para o comprimento do ponto, sugerimos 2,5. Alinhave o zíper no lado direito do tecido. Com o pé calcador levantado, deslize o separador da sapatilha para o lado direito. Monte a sapatilha na posição esquerda. Coloque na máquina a peça de roupa a ser costurada. Abaixe o pé calcador e costure. Vamos agora costurar o outro lado. Alinhave novamente o zíper, mas agora do lado esquerdo do tecido. Com o pé calcador levantado, retire a sapatilha e deslize o separador para o lado esquerdo. Monte agora a sapatilha na posição direita. Coloque novamente na máquina a peça de roupa a ser costurada. Abaixe o pé calcador e costure. Retire o tecido. Seu zíper já está colocado. As máquinas Singer, Bela e Carina oferecem um recurso interessante, o braço livre. Ele facilita as costuras tubulares de difícil acesso, como barras de calças, mangas de camisa e pregar elásticos em peças íntimas. Para tirar a extensão da base, o procedimento é simples. Com as duas mãos, levante as extremidades da extensão, deslizando a peça para fora da máquina. Para montar a extensão novamente, deslize-a para dentro, mantendo o nivelamento com a base até encaixar. Com a sua Singer, você poderá executar uma série de outras funções não mostradas nessa fita. Para isso, consulte seu manual de instruções. Nele, você vai encontrar todas as informações em detalhes e também dicas importantes sobre limpeza e conservação para manter a sua Singer sempre nova. Agora, mãos à obra! A Singer faz a melhor máquina de costura para você. Você e sua imaginação fazem o melhor com ela.